Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos, da mesma forma, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, e hoje à noite nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 7. Segundo a Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, nós vamos pensar um pouco sobre o poder de Deus e as nossas impossibilidades. Vamos tentar fazer um estudo de caso em uma experiência vivida pelo profeta Eliseu, e o desejo do nosso coração é que o Senhor possa falar conosco, por meio da sua graça e da sua misericórdia. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, os irmãos encontraram, portanto nos diz a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau, um galho, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos. Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Por favor, Senhor, que o Senhor possa propor a sua palavra ao nosso coração. Tu sabes quais são as nossas demandas, sabes quais são as nossas impossibilidades, aquilo que porventura, meu Deus, tenha se levantado e que procura nos retirar a paz. É a tua voz, meu Deus, que nós precisamos ouvir hoje à noite, a tua voz que acalma a nossa alma, que enternece o nosso coração, que ilumina a nossa mente e que nos concede paz, paz que excede todo entendimento. Portanto, seja misericordioso para conosco e conforme a tua santa vontade, que o Senhor possa falar com todos nós de uma maneira simples e objetiva, para que todos tenhamos a certeza inafastável de que foi a tua maravilhosa voz que estivemos ouvindo mais uma vez nesse precioso lugar. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos no período da monarquia, a época em que as tribos do Senhor haviam se dividido. Nós temos aqui dois grandes reinos. Os irmãos sabem que há uma capital mais ao norte, cujo nome é Samaria, e há outra capital mais ao sul, daquilo que seria a região total das 12 tribos, cuja capital seria Jerusalém. Essa situação acontece no reino do norte, em uma época que o pecado e a corrupção campeavam. Por ocasião da divisão do reino, pelo menos 200 anos se passaram. E todos os reis que ocuparam o trono do norte fizeram sempre aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Os reis eram levianos, déspotas, tiranos terríveis. Mas para tentar preservar o seu povo, por meio da sua graça, Deus esteve levantando profetas, homens que não negociavam os seus princípios, que não abriam mão dos seus valores, que queriam preservar o nome glorioso do Senhor, mesmo em meio àquela geração caótica e perversa. Houve dois desses homens que foram os mais famosos. O primeiro deles foi o profeta Elias. Elias profetizou a época do famigerado rei Acabe. Acabe, por sua vez, era casado com a rainha Má, com a rainha Jezabel. E juntos eles eram terríveis. Jezabel, sendo uma princesa dos Sidônios, trouxe para o meio do povo do Senhor
a adoração pagã ao infame deus Baal. Ela queria perverter os retos caminhos do Senhor. E para confrontar aquela mulher e a maneira ensandecida com que ela influenciava o seu marido, Deus ergue o profeta Elias. E Elias, de uma maneira audaciosa, diz, olhando nos olhos daquele rei, que não cairia uma única gota de água sobre a face da terra, para que ficasse provado que Baal não era o Deus da fertilidade, coisa nenhuma. Não era Baal que tinha o poder de conceder chuvas ou não, estações frutíferas ou não. O Senhor da criação é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por conta disso, os irmãos conhecem bem, Elias foi duramente perseguido. E em paralelo, os demais profetas do Senhor. Após cerca de 3 anos, pouco mais, Elias se encontrava angustiado em seu coração, porque muitos dos homens, servos fiéis do Senhor, de fato haviam sido assassinados. E mesmo após ter vencido aquela querela envolvendo os falsos profetas de Baal e todos os falsos profetas do poste-ídolo, ainda assim o coração do homem temeu. Ele achava que aquele seria o seu fim. Há situações em nossas vidas que nós achamos que aquele será o nosso último dia, que daquele momento nós não passaremos. É tempo do profeta Elias ser retirado pelo Senhor da baila da discussão pública e ser colocado em um estaleiro, na verdade em uma caverna. E Deus tratou com ele. Deus rogou para que o homem abrisse o coração e externasse aquilo que o afetava. Afinal de contas, Elias era o grande profeta daquela geração, o homem que havia sido instrumento nas mãos do Senhor para acabar com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste-ídolo, mas agora aquele homem estava entenebrecido. Então ele diz: eu estou triste porque todos os teus altares foram destruídos. Meus irmãos, isso não era verdade. Era a tristeza do coração de Elias que falava. Ele diz também para o Senhor que estava triste porque todos os profetas haviam sido assassinados. Mas isso também era a tristeza do coração de Elias falando, porque haviam pelo menos 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos perante a Baal. Elias estava triste em último lugar porque ele achava que apenas ele havia restado, mas que ele morreria daí a pouco, porque os tentáculos gélidos da rainha má Jezabel haveriam de alcançá-lo. Mas Deus diz para Elias que coisa nenhuma, aquele não era o final da sua jornada. Ele ainda ungiria reis, ele ainda levantaria profetas, e ele ainda seria arrebatado até o céu em um grande redemoinho para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O que me chama a atenção nessa história é que em uma época onde não se deveriam levantar outros profetas porque eles estavam sendo perseguidos e mortos, em uma época em que não corroborava fama, em uma época em que não se havia projeção para que aquele que se chamava pelo nome do Senhor, o que na verdade nós temos, irmãos, é um grande avivamento. Porque pasmem vocês, enquanto Elias, o mais famoso profeta desse recorte histórico com o coração entenebrecido, fugia, enquanto parte dos demais profetas eram assassinados, ao que parece os garotos daquela geração observavam tudo aquilo. E eles sentiam no coração o desejo de se envolver. Eles queriam profetizar assim como Elias profetizava. Eles queriam servir a Deus apesar das circunstâncias. Isso me intriga, porque do ponto de vista humano nós apenas achamos que as coisas estão prosperando quando na nossa maneira de ver tudo está indo bem. Mas quando na nossa maneira de ver algumas coisas estão desencadeadas, desencontradas, quando as coisas não se encaixam, nós achamos que nós não estamos prosperando coisa nenhuma, que Deus não tem nos abençoado coisa nenhuma. Aqui nós temos um dos homens mais festejados de sua época, escondido, porque teme a fúria do rei e da rainha má. Nós temos outros homens sendo assassinados. E enquanto tudo isso acontecia, meus irmãos, a obra de Deus crescia. Os garotos se identificavam. Eles ouviam a respeito dos prodígios que Deus fazia a respeito de Elias. Eles ouviam a respeito da maneira tão gloriosa com que eles venceram aqueles falsos profetas.
e como até então Deus estava preservando a vida daquele homem, e eles olhavam para todo esse grande edifício de fé e diziam: eu quero isso para a minha vida. Um desses jovens que foi poderosamente influenciado foi o jovem Eliseu. Eliseu que foi convidado por Elias para se juntar a essa carruagem. E o que mais me chama a atenção é que no momento da sucessão, quando Eliseu podia pedir qualquer coisa, irmãos, ele pediu porção dobrada de tudo aquilo que Elias estava vivendo. É interessante que do ponto de vista evangélico, nós só associamos a poder. É como que se nós olhássemos para essa história e nós estivéssemos de viva voz ouvindo Eliseu dizendo: eu quero poder, eu quero projeção, mas nós não conseguimos abrir os nossos olhos para o fato de que Eliseu está dizendo: tu tivesses uma Jezabel, eu quero duas. Tu tivesses um Acabe te perseguindo por 3 anos, pouco mais, eu quero 2 deles. Eu quero porção dobrada daquilo que Deus fez na sua vida. E Elias viveu problemas inimagináveis, irmãos. Aventuras maravilhosas, é verdade, mas dias difíceis, como todos nós. E outros rapazes observavam tudo aquilo, e eles queriam a mesma coisa. E quando Elias agora havia sido substituído por Eliseu, que por sua vez se tornava o profeta mais conhecido, a velha escola de profetas não comportava mais a quantidade de alunos. Ela havia se tornado pequena, porque os meninos não temiam a fúria de Acabe, nem a vileza de Jezabel. Na verdade, o que eles queriam era parte daquele espírito que habitava em Elias. Eles queriam caminhar nas santas pisadas de Eliseu. Eles queriam viver para a glória de Deus, irmãos. Me parece que nós vivemos uma época semelhante. O mundo jaz no maligno, as nossas famílias são atacadas, o mal parece campear, e nós precisamos orar para que os nossos garotos olhem para nós, que estamos ocupando plataformas sagradas como essa, e que mesmo sendo tão jovens, eles possam olhar para nós e dizer: eu quero crescer e me tornar um homem adulto, e eu quero pregar igual esse pastor. Eu quero ser um homem de Deus igual ele é, porque ele fala com propriedade, a paixão no seu coração. Eu tenho visto a obra de Deus na vida dele, e eu quero caminhar com esse homem para a glória de Deus. Meus irmãos, se nós caminhássemos nas pisadas de Elias e Eliseu, seguramente os nossos seminários teriam um número bem maior de alunos. Se nós ainda ousássemos por um espírito dobrado de um determinado profeta, ainda que com poder e glória, nós tivéssemos um número de problemas maior do que o que ele enfrentou, sabendo que a graça de Deus seria suficiente para nos sustentar até o fim, nós provavelmente estaríamos desafiando mais pessoas. E é justamente o que está acontecendo aqui. O seminário estava tão repleto de jovens por conta da influência de Elias e de Eliseu, que agora os garotos chegam para Eliseu, gestor do seminário, seria o deão nos dias atuais, e eles dizem, verso 1, o lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais, é tempo de expandir, na dificuldade, na luta, na perseguição, no assassínio, enquanto os outros morrem, de fato, é tempo de expandir. A obra de Deus cresce quando aos nossos olhos tudo vai bem. Pasmem vocês, a obra de Deus cresce mais quando aos nossos olhos as coisas não caminham tão bem. A obra de Deus não tem a ver com a maneira como nós a enxergamos, a obra de Deus tem a ver com a maneira com que Ele quer fazer. E agora nós temos o que seria um bom problema na mão. Muitos jovens para estudar, muitos jovens querendo se preparar. Eliseu poderia ter dito, não, o número de alunos é X, nós chegamos a esse número, não está bom demais, vamos ficar com isso aqui, é muita graça, é muita bênção. Não, irmãos, Eliseu queria mais, tinha um coração na obra, a possibilidade de crescer, Deus é conosco, tem nos abençoado, vamos crescer, vamos prosperar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nos dias atuais não é diferente.
Se Deus está se utilizando de nós como instrumentos, mesmo que inadequados, em suas mãos, para fazer a sua obra crescer, meus irmãos, no nome de Jesus, vamos crescer, vamos avançar, vamos prosperar, colocar o nosso coração nisso que nós estamos fazendo, e Deus vai fazer a parte dele, o nome dele será glorificado. Grandes homens de Deus geram grandes homens de Deus. Grandes mulheres de Deus vão gerar outras grandes mulheres de Deus, e que elas venham, e que eles venham, e todos nós seremos abençoados, no nome de Jesus. Mas para que nós possamos crescer, de uma maneira saudável, na minha maneira de ver, algumas coisas são preponderantes. Em primeiro lugar, o crescimento requer planejamento. Planejamento. Por quê? Porque todo crescimento precisa de direcionamento. Nós precisamos saber para onde nós estamos crescendo. Atente para uma verdade muito curiosa. A árvore que você planta no seu jardim, para trazer frescor à sua vida, se porventura crescer de uma maneira inadequada, pode se tornar a ruína da sua casa. Nós precisamos crescer de uma maneira adequada. Nós precisamos, por meio da graça de Deus, direcionar o nosso crescimento. Nosso objetivo não pode ser simplesmente crescer, mas crescer da maneira correta. Afinal de contas, quantas pessoas preciosas que no passado nos abençoaram tanto, mas que infelizmente cresceram de uma maneira inadequada. E o crescimento, ao invés de ser uma bênção, se tornou uma espécie de maldição, e essas pessoas infelizmente ficaram pelo caminho. Meus irmãos, quantas empresas não quebraram porque cresceram? Enquanto que outras prosperaram porque diminuíram. O que eu quero dizer com esse exemplo? Que no reino do homem, nós achamos que só crescemos quando aumentamos. No reino dos céus, você tanto cresce quando aumenta, assim como também cresce quando diminui. Porque às vezes o crescimento é um crescimento que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas que está acontecendo. Pense no bambu. Quando você planta um bambu, nos 5 anos iniciais, ele parece que morreu. Porque é impressionante, meus irmãos, ele não cresce, ele fica ali estagnado, é de partir o coração. Mas as suas raízes estão buscando os nutrientes lá embaixo. O bambu é sagaz, ele vai quase que ali no núcleo da terra, é uma coisa maravilhosa de ver. Mas após esses 5 anos iniciais, ele cresce a uma velocidade vertiginosa. E alcança metros e metros de altura, e depois ele é severamente açoitado pelo vento. E o vento castiga, e o bambu ele balança de um lado, e ele balança para o outro lado. E sabe quantas vezes ele se rompe? Sabe quantas vezes ele se quebra? Sabe quantas vezes ele é arrancado por suas raízes? Nenhuma, porque ele construiu uma base bem feita. Meus irmãos, eu quero acreditar que por meio da sua graça, o Senhor Deus tem nos abençoado. Nós temos lutado para fazer essa base, mas eu também quero acreditar que nós precisamos agora viver a fase de experimentar esse crescimento, e para que nós possamos crescer, você precisa nos ajudar. Que Deus possa fazer com que você ame ainda mais isso que Deus tem lhe confiado, no nome de Jesus. Se junte a essa carruagem, em nome de Jesus, e vamos crescer juntos enquanto família, para a maior glória do Senhor, com uma verdade inafastável em nosso coração. Nós vamos crescer, mas nós não vamos perder a nossa identidade. Nós vamos crescer, mas nós não vamos esquecer de onde nós saímos. Nós vamos crescer, mas nós jamais vamos nos esquecer de quem é o nosso Deus. Nós vamos crescer, mas nós jamais vamos perder de vista onde nós precisamos chegar. Nós vamos crescer, mas nós jamais vamos negociar os nossos valores. Nós vamos crescer, mas nós jamais vamos esquecer de quem estava lá no começo. Nós vamos crescer, mas jamais vamos perder de vista quem é o dono da obra.
e onde Ele quer chegar com tudo isso. Portanto, meus amados irmãos, precisamos crescer, mas precisamos crescer com planejamento. Planejamento. Em segundo lugar, nós precisamos, irmãos, de estratégias. Nós precisamos de estratégias. Todo o crescimento está associado com algo que, por exemplo, está dando certo, está produzindo frutos, está gerando vida. Contudo, com o crescimento surgem novas frentes de trabalho e oportunidades de expansão, o que pode fazer com que a visão inicial se perca. Há um grupo de louvor que foi muito famoso há anos atrás, e ele lotava estádios, reunia verdadeiras multidões, mas segundo as pessoas mais próximas, ao que parece, eles perderam parte daquela visão inicial, irmãos. Depois se tornaram mais um grupo, dentre tantos outros. E nos dias atuais, aqueles que reuniam 2 milhões de pessoas, agora não são mais mencionados. Nós precisamos de estratégias para saber de onde nós saímos, onde nós estamos, e para não perdermos de vistas para onde nós vamos. É justamente esse planejamento que fará a diferença. Fará com que o crescimento seja ordenado, apontará para a direção correta e não permitirá que nós venhamos a perder o foco. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos de boas estratégias, mas em terceiro lugar, nós precisamos de poder do alto. Eu gosto da frase do pastor Ronaldo Lidório que diz: sem o Espírito Santo nada de bom acontece, mas no poder do Espírito Santo todas as coisas são possíveis. Todo crescimento que não é produto do poder do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas comunidades, é fadado ao fracasso. Porque sem o Espírito Santo nada de bom pode acontecer. É terreno, é humano, é caído, não vai prosperar. Vai prosperar hoje, vai prosperar amanhã, mas nós não temos certeza de que ele vai prosperar até o fim. Mas se for feito no poder do Espírito Santo, não vai parar, porque é obra santa. E Deus se encarregará de tornar o nome dele glorioso e conhecido. O crescimento que é produto do agir de Deus é saudável, comunica beleza, a vida em toda parte. E o melhor, ele não pode ser frustrado. O que é feito no poder do Espírito Santo não pode ser parado, os inimigos se levantarão. O reino das trevas estará lá com a sua oposição peculiar. Sabe quantas vezes eles triunfarão? Nenhuma. Deus não mede forças, Ele não possui inimigo à altura, Ele está em triunfo. E Ele vive, e Ele reina. Nós precisamos de planejamento, precisamos de boas estratégias, precisamos, irmãos, de poder do alto. E em quarto lugar, precisamos de oração e dependência. É orare e labutare, é orar, irmãos, e depender do Senhor. Mais uma vez, com a palavra, o pastor Ronaldo Lidório, ele agrega muito à minha vida. Grande homem de Deus. E o pastor Ronaldo Lidório, ele gosta de nos aconselhar da seguinte maneira. Ele diz: sempre pergunte ao Senhor qual é o próximo passo. Esses dias, irmãos, eu tenho perguntado muito a Deus: Senhor, qual é o próximo passo? Quem não quer errar, irmãos, pergunta a Deus: qual é o próximo passo? Quem quer fazer a obra de Deus, da maneira de Deus, para a glória de Deus, pergunta a Deus: Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer com isso? Senhor, nos mostra a direção, nós iremos. Atente para o fato, irmãos, que nós não estamos perguntando para Deus em qual direção há menos opositores, em qual direção há menos problemas, em qual direção há menos dissabores. Nós não estamos preocupados com isso, irmãos. Nós estamos perguntando para Deus qual é a direção. Se Ele for conosco, que venham os problemas. Se Ele for conosco, que venham os dissabores. Se Ele for conosco, que venham os inimigos. Nós não nos importamos. Senhor, o que nós queremos é direção. Qual a direção?
Eu pensava tanto sobre isso, irmãos. Nós não temos que nos preocupar com direção apenas quando as coisas vão mal e nós queremos melhorar esse coração afetado. Sobretudo, nós precisamos de direção quando tudo vai bem. Seu casamento está em paz, você é feliz com o seu cônjuge, você não quer perder isso aí. Pergunte para Deus qual é o próximo passo. Senhor, proteja a minha família, proteja o meu casamento, proteja o meu lar, meu Deus. Qual é o próximo passo, Senhor, para preservar isso? Seus filhos estão no seu regaço, obedecendo você, crescendo no temor e na admoestação. Senhor, você não quer perder isso. Meu irmão, pergunte para Deus, Senhor, qual é o próximo passo? Vai bem no trabalho, a empresa tem caminhado, as coisas têm progredido. Meus irmãos, qual a pergunta? Senhor, qual é o próximo passo? É oração e dependência. Oração e dependência. Eu creio que tudo isso está presente aqui, nisto que Eliseu e os seus jovens profetas estavam fazendo. Eles se aproximam de Eliseu, verso 2, e eles propõem assim: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E aquele homem de Deus respondeu: ide. Eu quero acreditar, irmãos, que quando essa demanda chegou, pelo que nós conhecemos de Eliseu, é claro que ele foi orar, é claro que ele foi buscar a vontade de Deus, é claro que ele foi procurar saber qual era o próximo passo. E aquele homem ponderou: é para a tua glória, Senhor? Sim, é o teu reino que vai crescer, é para ajudar esses garotos que querem aprender a ser homem de Deus. Amém, Senhor, eu creio que é bênção. Meu Deus, há algo de errado, eu vou prejudicar alguém vai ser magoado, chateado. Não, Senhor, eu creio que é para a tua glória. E ele reúne aqueles garotos e ele diz: vocês têm a minha bênção, vocês podem ir. Percebam, há planejamento. Eles estão dizendo: nós vamos até a foz do Rio Jordão e nós vamos retirar a madeira lá. Eles sabiam onde ir e eles sabiam o que procurar. Em segundo lugar, haviam estratégias. Eles disseram: todos nós vamos, Eliseu, todo mundo aqui quer participar, a gente quer colocar a mão na massa, a gente quer construir com as nossas mãos, a gente quer fazer parte dessa história. Eu quero construir algo para esse Deus, eu quero transpirar para Ele. Eu não quero apenas frequentar, eu não quero apenas ouvir falar, eu quero encontrar algo que eu também possa fazer. Cada um vai derrubar uma viga, todo mundo vai trazer uma nas costas. O que o senhor acha? O reino dos céus, irmãos, é um reino de amigos, é um reino de parceiros. Deus não nos chamou para fazer a obra dele sozinho. Só há um único ser humano que podia fazer o que fez sozinho. Ele preferiu fazer com amigos. Quem faz sozinho pode até ir mais rápido, mas não irá mais longe. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de amigos. Havia planejamento, havia estratégia, havia poder do alto e havia dependência. O homem de Deus estava lá, era o profeta para aquela geração, um homem de oração, sensível à voz do Espírito Santo, que ponderou a respeito daquelas coisas e ele deu a sua bênção. Ele disse: meus filhos, vocês podem ir. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que, mesmo havendo planejamento, mesmo havendo uma boa estratégia, mesmo havendo oração e dependência, aqueles rapazes queriam mais. Você olha para o verso 3 e um deles diz assim: ô Eliseu, será que você não pode ir com a gente? Isso é tão bonito, irmãos. Isso é tão bonito. Eles já estavam abençoados. Aquele que falava para a glória de Deus, já tinha dito: eu dou a minha bênção para vocês irem. Eliseu já estava envolvido, ele já tinha dado a sua palavra, o nome dele já estava ali. Se qualquer pessoa perguntasse: estão derrubando as árvores em nome de quem? Em nome de Eliseu, servo do Senhor.
E Eliseu era homem de Deus. Sabe quantas vezes ele ia renunciar? Nenhuma. Ele ia sofrer o dano até o fim. Mas mesmo com planejamento, com estratégias, com oração e dependência, aqueles meninos disseram: nós somos abençoados com a sua presença, Eliseu. Você pode ir conosco. A sua presença nos traz conforto. A sua presença nos traz paz. Se o Senhor for conosco, as demandas serão resolvidas mais fáceis. Os problemas serão superados com a maior suavidade. Nós estaremos ali mais satisfeitos. Se eu pudesse lhe dar um conselho hoje à noite, eu lhe diria: encontre pessoas apaixonadas pelo Senhor e caminhe com elas. Pessoas que reúnam as ferramentas necessárias para lhe aproximar desse Deus que é todo poderoso. Se há algo extraordinário, irmãos, nessa nossa peregrinação em direção à nossa Jerusalém celestial, são as pessoas cheias do poder do Espírito Santo, que Deus nos abençoa colocando-as em nossas vidas. Aqueles rapazes estavam dizendo para Eliseu: é bom caminhar com você, Eliseu, você é o nosso líder. O homem que Deus levantou para nos guiar, o homem que Deus levantou para nos conduzir. Afinal de contas, será ainda mais uma aula, nós vamos caminhar com você. Sabe lá o que Deus pode fazer através da sua vida? Há sempre uma grande expectativa envolvida quando um homem e uma mulher de Deus estão em algum projeto. Há sempre algo que pode acontecer. Claro que há. Você já ouviu essa experiência? Você vai participar de um projeto missionário. Por óbvio que você procura saber quem vai. Vai o fulano, o beltrano, todos os homens de Deus para a glória de Deus. E você vai ouvindo aqueles nomes, né? Aí de repente alguém fala assim: rapaz, o fulano vai também. Aí você: rapaz, esse negócio vai ser bom. Ele vai, tem certeza que ele vai? Vai, já deu o nome, olha o nome dele aqui. Ele vai, é homem de oração. Rapaz, quando ele pregar naquela praça, alguma coisa preciosa vai acontecer. E no evangelismo é uma bênção. Vai ter congresso, irmão, isso é nosso, não é pecado, não está errado coisa nenhuma. Nós precisamos de referenciais. Vai ter o congresso, você se anima, o tema é bom. Qual é a próxima pergunta? Quem vai pregar? Aí de repente é aquele nome que você conhece bem, não é? Aí você fala: glória a Deus, glória a Deus. O congresso é daqui a 3, 4 meses ainda. Você já sabe no seu coração que Deus vai falar. Quantas experiências, não é, irmãos? Às vezes você vem para um momento solene como esse, o colega sobe aqui na plataforma, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele ainda não falou nada, ele ainda nem disse o texto. Ele diz assim: eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Deus já fala ao seu coração, você já diz no seu coração: meu Deus vai falar. Eu sinto isso, porque há pessoas que de uma maneira inexplicável têm isso, possui esse brilho, possui essa chama, e você devia olhar para essas pessoas e implorar a Deus dizendo: faça isso comigo, Senhor, faça isso comigo. Não seja apático, meu irmão, não seja indiferente, ajunte-se a essa carruagem. Aqueles rapazes podiam ir sozinhos, mas eles disseram: venha conosco, Eliseu, porque algo bom pode acontecer, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E o professor deu mais uma lição aos alunos, ele falou o seguinte: eu vou com vocês, então vamos todos. Muito bem, então eles foram. Ora, me chama a atenção o fato de que em nenhum momento o texto afirma qual era o currículo da escola. Nós não sabemos nem o que era que o Eliseu lecionava, tampouco Elias que veio antes dele. Mas eu quero acreditar que as aulas de Elias e Eliseu eram qualquer coisa maravilhosa. O que é que vocês acham? Sim ou não? Para essa garotada toda não querer abrir mão de andar com esses homens, se eles fossem professores chatos, um aluno mais enrolado diria logo: ô professor, dá tua bênção aí, pode deixar que a gente vai. O senhor pode ficar aqui resolvendo as demandas, né? Assinando aí a papelada. Irmãos, o professor era bom.
Pregador? Bom. E o que é que o pessoal quer? Quer estar junto. Nós precisamos de um avivamento para a nossa geração. Nós precisamos desesperadamente que Deus levante pessoas com as quais nós sintamos o desejo desesperador de estarmos juntos, para crescermos com eles, para aprendermos com eles. Qual devia ser a nossa oração, irmãos? A oração de Lucas, capítulo 10, onde o Senhor disse: roguem, pois, ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Qual devia ser a nossa oração para os nossos filhos que vão frequentar seminário, se preparar para se tornarem ministros da palavra? Levante professores, Senhor. Levante esses homens de Deus. Qual devia ser a nossa oração? Nós que frequentamos igreja, Senhor, levante pregadores, homens de Deus para a nossa geração. É verdade que eu estou passando, mas o meu filho vem aí, o meu netinho vem aí. Levante os próximos, levante poderosos, levante cheios de poder, irmãos. Pessoas com as quais nós sintamos o desejo de caminhar com elas, porque nós precisamos desses homens e dessas mulheres em nossas vidas. Sensíveis à voz do Espírito Santo, são as pessoas que nos encorajam, que nos orientam, que nos ajudam a crescer, se for o caso até sofrem conosco. Mas sabe quantas vezes essas pessoas negociam seus valores? Nenhuma. Sabe quantas vezes mercadejam essa palavra aqui que está aberta diante de mim? Nenhuma. Porque sabem o que foi feito por eles na cruz do Calvário. E é muito bom quando Deus coloca pessoas assim nas nossas vidas. Portanto, verso 4, eles chegaram ao Jordão e começaram a cortar a madeira. Devia ser uma experiência preciosa, não é? Então havia planejamento, qual é a viga, qual é a árvore. E um dizia: acho que essa aqui é boa. Eliseu, qual a tua opinião? Eliseu: rapaz, essa aqui é boa. Então fulaninho, você vai cortar essa é a sua, e essa aqui é a sua. E vocês conhecem a garotada, brincadeira vai, brincadeira vem. Daí a pouco Eliseu tem que dizer: para de brincadeira, presta atenção no trabalho. Vai terminar cortando a mão em vez de cortar a árvore. Uma coisa preciosa, alguém perguntando de que hora seria o lanche, né? Outros pedindo para adiantar. Uma maravilha, irmãos. Todo mundo trabalhando. Havia planejamento, havia estratégia, havia oração, havia dependência, havia poder do alto. Tudo ia bem. Até que, assim como acontece com todos nós, as dificuldades surgem, as impossibilidades surgem, os dramas da vida surgem. Perceba, o projeto caminhava muito bem, o homem de Deus estava com seus discípulos, aparentemente até então seria uma missão sem maiores atropelos, até que, verso 5, sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era... Meu Deus do céu, isso é tão nosso, não é? É tão humano. Você já fez essa pergunta no seu coração? Ô Senhor, estava tudo indo tão bem, por que isso aconteceu? Você já se fez essa pergunta? Você já passou uma noite inteira sem dormir, tentando descobrir o que foi que aconteceu? Perguntando e perguntando e perguntando, até a sua cabeça não encontrar paz, até o seu estômago começar a doer. Como isso aconteceu, Senhor? Como eu não vi? Como eu não antecipei? Como eu não desconfiei? Estava bem debaixo dos meus olhos, eu não consegui ver. Como isso aconteceu, Senhor? O menino estava trabalhando, era obra de Deus? Era. Houve planejamento? Houve. As estratégias foram traçadas? Foram. Eles oraram? Oraram. Estavam na dependência do Senhor? Estavam. O homem de Deus estava ali? Estava. Aí daí a pouco um garoto está cortando a árvore dele, é a contribuição dele, é a parte dele. E o machado se rompe e ele se quebra. Irmãos, o machado poderia cair no tronco da árvore, sim ou não?
podia cair a 2 passos daquele menino, mas o machado achou de cair justamente dentro do rio, de um rio barrento, lamacento, de uma corrente muito forte. Haviam épocas em que o Jordão, ele transbordava de ribanceira a ribanceira. E quando aquele garoto que havia tomado aquele machado emprestado, e geralmente quando nós emprestamos, uma coisa que é valiosa é assim: olha, eu vou te emprestar, mas por favor, tenha cuidado, não é? Eu acho que aquele menino dava machadada e feria mais a ele do que o tronco, porque ele dizia: meu Deus do céu, preserva esse negócio aqui, não permita que nada aconteça. O povo de Israel demorou muito a manipular o ferro. Os filisteus eram melhores, os filisteus eram o que havia de mais avançado em tecnologia no ferro. O nosso amado Israel era precário. Um machado naquela época valia uma verdadeira fortuna. Se pastor não tem grana, seminarista, meu Deus do céu. E o menino está lá, cheio de vigor, homem de Deus, descendente, ou melhor, discípulo de profeta, trabalhando. E o machado cai na água. E eu consigo ouvir a dor dele, irmãos, quando ele diz assim: meu Deus do céu, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, me ajude. Você já gritou assim? Meu Deus, eu imploro, porque foi que isso aconteceu? Me acuda, me ajude, me ampare. Aqui no Nordeste nós gostamos de um valei-me. É a dor da alma, é a dor da angústia, é a dor do desespero. É como se, em outras palavras, com esse grito ele estivesse dizendo: meu Deus, e agora? O que eu faço? Trabalhar o resto da vida e levantar uma pequena fortuna para pagar? Não pagar e se tornar escravo? E todos os planos, e todos os sonhos? Não frequentar mais as aulas de Eliseu? Ter que se tornar uma espécie de escravo doméstico do proprietário da ferramenta? Quando o problema surge, irmãos, tudo que o nosso coração consegue fazer é pensar naquilo que pode nos desesperar. É impressionante, porque quando o problema é grande, você pensa em tudo, menos na solução. E cada possibilidade é sempre a pior. Eu sou assim, você é igual a mim? Meu Deus, e agora? O que eu faço? E o texto diz, irmãos, que Eliseu ouviu os gritos. Ele percebeu o desespero. E Eliseu se aproximou. Ele perguntou assim para o menino: parece que eu estou vendo, irmãos. Eliseu falou assim, verso 6: onde foi que caiu? É bom caminhar com essas pessoas, irmãos. Eu tenho um amigo que fala assim: a gente até se desespera, mas se desespera com calma. Você tem um amigo assim? O mundo está se acabando, ele consegue ver além. Ele diz assim: tenha calma, Deus está conosco. Ah, o médico disse que não. E o homem de Deus está lá, mas a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. A sentença provavelmente vai ser desfavorável. E ele está dizendo: a nossa vida não é decidida na terra, a nossa vida é decidida no céu. Onde foi que caiu? Onde foi que caiu? Aí está lá o menino. Se tivesse um temperamento igual ao meu Deus do céu, foi aqui, foi aqui. Olha a correnteza, já deve estar lá em Samaria. Já deve ter desaguado no Mar Morto, e agora quem vai morrer sou eu. Ah, irmãos, aí o que me chama a atenção, que quando o menino mostrou o lugar, verso 6, aí Eliseu parou assim. Tive uma ideia.
meu Deus, acaba comigo. Aí ele vai lá, irmãos, ó, e quebra um galho, chega no local e joga. Você não tem ideia de quantos comentários do Antigo Testamento eu li, de quantos livros eu pesquisei. Irmãos, a internet se tornou pequena para mim, e a minha proposta era: por que foi que esse homem jogou esse galho? Ele podia ter feito uma vara de pescar, ele podia ter criado uma espécie de anzol primitivo. Ele pega um graveto e joga. Irmãos, na minha pesquisa eu não encontrei nada. Então fui orar a Deus, e o Senhor, me dá alguma coisa aí, né? Eu vou falar com o teu povo lá. E sabe o que me ocorreu, irmãos? Me ocorreu que o que Eliseu estava fazendo era mais ou menos o seguinte: Senhor, foi aqui. Às vezes há situações em nossas vidas, irmãos, que nós não temos condições de fazer exatamente tudo o que você pode fazer. É dizer para Deus: Senhor, dói aqui. Senhor, a enfermidade está aqui. A minha empresa enfrenta problemas aqui. A desestrutura afeta a minha família aqui. O meu filho está enfrentando problemas aqui. É aqui que dói, Senhor. É aqui que o problema reside. Moisés tinha uma vara, Moisés tinha um cajado, Jeremias tinha a sua conhecida vara de amendoeira, Eliseu, por sua vez, tinha um graveto. E você? O que você tem? Deus usa o cajado, Deus usa a vara de amendoeira, Deus usa o graveto, mas Deus também usa um fio de esperança. Deus usa um fiapo de luz no final do túnel, mas Deus também usa um conselho. Deus usa um ombro amigo, e usa o advogado, e usa o juiz, e usa o médico. Sabe por que Eliseu pegou o graveto? Agora eu vou dizer para você, preste atenção. Porque ele poderia ter pego qualquer outra coisa, e sabe quantas vezes resolveria? Nenhuma. O rio era forte, a água era barrenta, a correnteza já poderia ter levado aquela peça para qualquer lugar. Ele poderia ter colocado uma draga, ele poderia ter colocado uma escavadeira, ele poderia ter colocado mergulhadores, nada garantia, tudo seria como uma espécie de graveto, por mais elaborado que fosse. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Então ele usou o que tinha nas mãos, e ele disse: Senhor, o problema está aqui. Tudo que eu posso fazer é colocá-lo diante de Ti, agora por meio da Tua graça, Senhor, para tornar o Teu nome conhecido, para que esses meninos saibam que eu sou um homem de Deus, para que a Tua igreja cresça, o Teu seminário prospere, para que o Teu nome se torne conhecido, e para que todos saibam que Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Faz a tua parte. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O machado e Eliseu olhou para o seminarista e falou o seguinte: agora vai lá pegar. Se eu fizesse parte daquela equipe, depois de ter visto tudo isso, eu ia dar cada machadada de arrebentar. Ia aparecer, irmãos, um lenhador. Por quê? Porque agora eu havia aprendido com o meu Deus, que se o machado torasse e caísse em qualquer lugar, ainda que novamente no rio, o meu Deus teria condições de colocá-lo no lugar. Só que nós não precisamos viver a mesma experiência para termos essa convicção no coração. Agora Deus pode fazer o machado flutuar.
agora Deus pode conceder a sentença favorável. Agora Deus pode permitir que a doença seja retirada. Agora Deus pode libertar o filho viciado. Agora Deus pode consertar o casamento quebrado. Agora, nesse momento, Ele não mudou, é todo poderoso. O que nós temos que fazer? Esse é o momento. Prepare o seu coração, tome o seu graveto na mão, aponte bem no alvo e diga: Senhor, dói aqui. O meu problema é esse. Tudo que eu posso fazer é te mostrar, meu Deus, o que é que impropera o meu coração. Que o Senhor agora possa fazer a sua parte e manifestar a tua glória, para que todos saibam que tu és Senhor. 3 aplicações, irmãos, e nós oramos. A primeira delas: todo organismo vivo cresce naturalmente. Se a sua vida e o seu ministério estão alinhados à vontade de Deus, o crescimento do Senhor te visitará. Quando isso estiver acontecendo, lembre de crescer da maneira correta. Que haja planejamento, que hajam boas estratégias, poder do alto e dependência de Deus. Em segundo lugar, escolha bem as pessoas que estarão ao seu lado. Homens e mulheres de Deus possuem a peculiar capacidade de nos aproximar do Senhor. Que o Senhor possa nos conceder pessoas amadas para dividir o fardo da caminhada conosco. Pessoas com as quais verdadeiramente nós possamos contar. Pessoas que no meio do desespero se aproximem de nós e perguntem assim: onde foi que caiu? E joguem um graveto lá para Deus fazer o milagre. Há pessoas assim sobre a face da terra, irmãos. Pessoas com as quais Deus pode contar. E finalmente, em terceiro lugar, dê espaço para o extraordinário na sua vida. Dê espaço para o sobrenatural na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus ainda reúne plenos poderes para fazer coisas sobrenaturais acontecerem para o nosso bem. E aconteça o que acontecer, nunca desista, porque a última palavra jamais será do homem. A última palavra sempre pertencerá a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração.